Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Muitas pessoas estão me mandando e-mail perguntando se ainda vale a pena ou não entrar na bolsa. A gente fez um vídeo sobre isso até na segunda-feira aqui mesmo no canal. E aí, o que eu quero trazer hoje para vocês seriam aquelas ações que não subiram ainda, mesmo com essa alta recente, de 8 de maio até 8 de junho, hoje que eu estou gravando, o Ibovespa subiu 24%. Tiveram ações que subiram mais do que 100%, só que a gente está falando de um índice que tem várias ações. Então, vocês vão ver que tiveram algumas que, inclusive, caíram nesse período. Então, vamos dar uma olhada nessas que caíram para ver se tem alguma oportunidade. Então, curte já o vídeo, se inscreve no canal, não deixa de acionar aquele sininho também, porque é importante que você recebe no teu e-mail a notificação do novo vídeo, e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, tem uma coisa que é importante a gente falar e que eu já vou dar um briefing aqui do que deve acontecer nessas ações que a gente vai mostrar. Vocês vão perceber que muitas das ações que caíram nesse período são ações que tinham subido antes. Tá? Por quê? Porque são empresas que são beneficiadas pela alta do dólar. Vocês vão perceber que tem muitas empresas exportadoras dentro dessas. E aí, com a alta do dólar, elas subiram, mas subiram antes de maio. E aí, como agora teve um fluxo grande, até contrariando aquela minha expectativa, teve um fluxo grande de recursos para países emergentes, incluindo o Brasil, a gente viu, né, a bolsa se valorizando e o dólar caindo. Então, essas empresas que se beneficiam com a alta do dólar acabaram caindo nesse mês. Então, vamos dar uma olhada agora. As maiores altas em 4 índices, está no Ibovespa, no índice Small Cap, no índice de dividendos e no final eu botei no índice imobiliário, que é o IMOB, para vocês darem uma olhada como esse índice subiu, como as maiores quedas desse índice são altas violentas. E aí a gente já está aqui com a imagem das ações que mais caíram no último mês, e essa imagem é do Trademap, né, os novos planos do Trademap, e a gente tem aqui, ó, que a Suzano foi a ação que mais caiu de 8 de maio a 8 de junho, né, nos últimos 30 dias aqui. Vocês podem ver aqui o gráfico. Outras empresas, JBS, que é a empresa de proteína animal, mesma coisa, é empresa aqui de celulose, aqui de proteína animal. Klabin, celulose, igual a Suzano, BIF, né, que é Minerva Foods, e Marfrig, 2 empresas de proteína animal. O que elas têm em comum, todas essas empresas? O que elas têm em comum é que elas têm muita receita em dólar e a maior parte da venda delas é para o exterior. Então, elas perderam com essa queda do dólar, né? Então, esse é o grande trigger. A gente tem empresas que têm ganhos em dólar e que caíram por causa do dólar. Então, se você acredita numa alta do dólar, que hoje em dia eu já não acredito mais tanto assim, uma alta forte do dólar, essas empresas poderiam ser beneficiadas. De qualquer forma, essas empresas devem ter lucratividade muito superior àquelas que elas próprias esperavam no início do ano. Afinal, o dólar hoje está R$5 e lá no início do ano estava 4. Então já é uma grande diferença. Se você acha que o dólar vai voltar para R$4, aí sim, mesmo elas tendo caído, não seria uma boa opção. E ali a gente tem mais outras 2 ações que caíram, que foi Carrefour e B2W. B2W, se a gente pegasse o gráfico anterior, vocês iam ver que ela subiu muito. E o Carrefour, a gente teve aí algumas questões em termos da governança e etc. Então, dentre essas aqui, se a gente excluir a questão dólar, que não tem como saber se vai subir ou cair, a gente tem aqui, ó, Carrefour e talvez Pão de Açúcar também, as 2 empresas de mercado com possibilidades de maiores altas, já que elas acabaram ficando para trás, né? E aí a gente vem para Small Caps, índice de Small Caps. A gente vai ver algo muito parecido. A gente vai ver que dentre as ações que caíram, que foram apenas 4, né, normal, na época da alta as Small Caps sobem muito. Então a gente teve, ó, Minerva Foods, Marfrig, as 2 de proteína animal. A gente tem a SLC, que é uma empresa do agronegócio, ela vende soja, vende milho e vende algodão. Tudo isso é cotado em dólar. A maior parte da venda dela para o mercado externo. Então, ela acaba tendo a mesma questão das outras 2. Né? A gente tem essas mesmas questões aqui. E depois a gente vê uma Sync aqui,
Inclusive, a gente tem a Lynx aqui. Então, na minha visão, aqui a gente tem essas duas, principalmente, com possibilidades maiores de alta nesse período, por serem small caps e por estarem em um segmento que é o de tecnologia. Esse segmento de tecnologia deve crescer depois da pandemia. Elas duas caíram, têm os seus motivos, tá? Sim, que é por causa do mercado financeiro, e a Lynx por causa do varejo. Ela pode perder muitos contratos com pequenas lojas que vão poder vir à falência. Tá? Eu não estou falando que não existe motivo para elas terem caído ou terem rendido pouco, mas o que eu quero dizer é que pode ter uma oportunidade aí sim. Tá? E aí a gente vem para o índice de dividendos. Índice de dividendos mostrando a resiliência dele. Apenas duas ações caíram, então fica até difícil da gente falar, ó, Klabin e SLC. Tá? Entre as duas aqui, eu preferiria Klabin. Acho que a SLC dificilmente vai conseguir várias safras de soja maravilhosas. Em algum momento vai ter alguma quebra de safra. A gente acabou de sair da última safra agora, que foi essa de janeiro, que foi muito boa, e agora a safra nova de soja só ano que vem. Agora, lá no meio do ano, tem safra de milho que não deve vir tão boa. Então, eu tomaria um certo cuidado aqui. A SLC seria Klabin, porque só tem duas aqui. E aí, eu passo pro... Se a gente pegar aqui as que menos subiram, a gente tem aqui algumas empresas do setor elétrico e uma empresa aqui de telefonia. Aqui, enfim... elas são boas para todas elas aqui. Até aqui a NBR, todas elas aqui, pode até, sei lá, jogar para o alto e escolher uma delas. Vou te dizer que a única que eu não gosto mesmo aqui seria a Unipar, nesse período. E aí a gente tem aqui, ó, IMOB, que é o índice imobiliário, o índice que pega principalmente construção civil, pega aqui parte logística, pega shoppings também, né? Tem aqui Alliance e Iguatemi, e essas são as que mais caíram. A que mais caiu foi a BR Properties, que subiu 24%. Sabe, a que mais caiu do índice IMOB foi a que subiu igual o Ibovespa. Todas as outras subiram muito mais, né? A Exetec aqui subiu 55%. Se a gente pegasse as maiores altas, a gente ia ter lá Even com 60 e pouco. Enfim, a gente tem muitas outras ações que estão incluídas aqui nesse índice IMOB e que subiram muito mais do que isso que a gente vê aqui, né? A gente vê aqui shoppings tendo subido menos do que construção. É simples a gente perceber isso. A gente tem aqui, ó, Multiplan, Alliance, Iguatemi e BR Malls. E depois a gente vê em construtoras. Quais são as construtoras que ficaram mais para trás? A MRV aqui é uma que ficou junto com os shoppings, ao invés de ficar junto com as construtoras. Então, talvez a gente poderia ver alguma diferençazinha aqui na MRV, mas é um setor que eu gosto bastante aqui, e a gente vê que ele andou bastante nesse período. Enfim, gente, queria agradecer a todos. Eu acho que o recado de hoje era exatamente esse. Não tem motivo da gente prolongar muito mais o vídeo de hoje. Mostrar que a gente tem oportunidade nas ações que caíram? Tem, sim. Tá? Mas a gente pode ter também oportunidades dentre aquelas que subiram, né? Porque as que subiram não subiram também por nada, né? Elas subiram por motivos, e esses motivos podem ainda serem exacerbados. Vocês veem que os bancos, por exemplo, se recuperaram, eles já não aparecem aqui nessas análises, né, que a gente colocou. E, enfim, outras empresas também. Então, procurem também naquelas ações que subiram. Tá? Quem ficou esperando talvez não vai conseguir comprar naqueles 50 mil pontos, 60 mil pontos, mas podemos ter uma ou outra correção aí, um pouquinho mais branda, né? Acho difícil que a gente tenha outras correções tão bruscas a ponto de fazer a Bolsa cair abaixo daqueles 61 mil pontos. Na minha visão, já está certo que aquele é o mínimo. Abraços aí a todos. Espero que eu esteja enganado, porque eu gosto muito de comprar ação barata, mas acredito que aquele tenha sido o mínimo, sim, até porque a gente já começa a ver as economias voltando, as lojas abrindo, as empresas, as indústrias retomando, os shoppings reabrindo, mesmo que em horário reduzido. Enfim, mesmo que a gente veja resultados ruins do segundo trimestre que vai acontecer, isso tudo o mercado já entende que vai acontecer. Então, quer dizer, se lá em agosto os resultados estiverem saindo ruins, mas a economia já estiver andando bem,
o mercado não vai precificar aquele resultado antigo e sim o futuro. Da mesma forma que quando a Vale, por exemplo, ela reportava um resultado ótimo e o minério tinha caído de valor, ela não precificava para cima por causa do resultado ótimo, mas sim precificava para baixo, porque o minério tinha caído e esse seria o resultado futuro. O que eu quero mostrar é que a Bolsa antecipa ou para frente e não fica avaliando o passado. Então, mesmo veremos resultados ruins, veremos muito prejuízo no segundo trimestre, mas a Bolsa vai precificar o terceiro trimestre. Ela vai ter uma correção forte se o terceiro trimestre realmente for ruim. Se começar a ter expectativa de continuação de quarentena lá até setembro, mas eu acho pouco provável. Ou uma nova onda de quarentena, reabriu tudo, aumentou muito o número de casos e todo mundo volta. Ou qualquer coisa, enfim, o cenário político, ou aumento de dívida pública. Mas mesmo isso eu já estou achando mais difícil de acontecer. Abraço aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.